Bora, Fião, acompanhar esse pós-jogo com a análise da mídia, com a vitória do Corinthians por 1-0, gol de Yuri de novo salvando o Corinthians no finalzinho. Mano, que golaço, o cara cortou o zagueiro ali, o zagueiro passou reto, ele mandou no cantinho do goleiro. Agora, Timão, espera seu próximo adversário na Copa do Brasil. É futebol, não foi lá essas coisas, pelo menos vencemos. E se liga só, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão, nem informação, nem um pós-jogo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começando o nosso Linha de Passe, noite de Copa do Brasil, mas a gente vai abrir com o jogo do Corinthians. O Corinthians venceu de novo o Novo Horizontino por 1-0 e está classificado também a próxima fase. Já tinha vencido o jogo de ida por 1-0, mas não foi nada assim empolgante. O Dorival continua ali tateando, inventando algumas coisas e a gente vai discutir sobre isso, né, Calçade? Aliás, antes do jogo, o Dorival até falou numa entrevista sobre evolução. Os jogos vão mostrando alguma evolução. Eu te pergunto se você está vendo essa evolução. Tudo bem? Sim, olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Evolução talvez seja muito forte. Dentro daquilo que ele se propôs a fazer, por exemplo, ele está modificando taticamente e ele não teve, por exemplo, o Memphis hoje, não tem o Garro ainda, porque quando o Garro voltar, aí surge um Corinthians diferente para o Dorival, um Corinthians que ele conhece de assistir, mas não de ser o treinador. Ele não é o treinador de um Corinthians com o Garro. Sim. E com o Garro vamos ver qual é a configuração. Sem o Garro, o que ele está tentando fazer? Um time mais equilibrado no meio de campo. Esse time aqui é uma variação da equipe que enfrentou o Santos, né? Contra o Santos, ainda tinha só o Yuri Alberto, não tinha o Romero, tinha o Carrilho ainda. Então, um festival de jogadores no meio de campo e que o time não chegava na área. Hoje, ele tinha o Romero do lado direito, do lado esquerdo ele tem no meio de campo, né? Ele tem, por exemplo, o Maicon como primeiro volante. Isso é interessante. Ele puxa para primeiro volante um jogador com mais qualidade. E deixa o Ranieri à frente. O Ranieri é mais marcador. Então, você é um marcador mais adiantado, que no momento que o jogo passou por ele teve alguma dificuldade para jogar. Então, hoje havia mais um atacante, mas faltou profundidade, que é aquele Corinthians que recupera a bola, que é vertical, que lança o Yuri Alberto, que consegue ter mais peso dentro da área. Então, com isso, eu não vejo como evolução. Isso eu não posso chamar de evolução. É um Corinthians diferente e eu entendo as dificuldades que ele tem. Mas hoje tinha muito do time principal dentro de campo. A defesa era todinha ela. Você não tem Mateuzinho, ele encontrou o Félix Torres ali e é um zagueiro. E esse era o problema do lado direito do Corinthians. Barra lateral, né? Ali. Félix Torres, que é um zagueiro, como lateral. Isso. E aí ele tinha mais adiantado no setor direito o Ranieri. Isso. Então esse setor direito é um setor de baixíssima construção. Ficou torto. O time ficou baixíssima construção. Quase nada. E tinha o Romero aberto. E em determinado momento ele vai com o Romero para perto de Yuri Alberto. Aí ele ganha um segundo atacante e o Corinthians melhora um pouquinho. Então, evolução é uma palavra muito forte. Parece que está bom e não está bom. Vai evoluindo aos pouquinhos, disse o Dorival. Ô Pedro, ainda vejo uma dificuldade ali, em cima do que o Calçado está falando, uma dificuldade ali no meio, na criação, dessa bola chegar no ataque. E em algum momento do jogo, já ali do meio para o fim do segundo tempo, já alguns lançamentos e tudo, muita bola chutada para frente, um Corinthians que tinha vantagem e já estava meio que condicionando ali o placar até que saiu o gol do Yuri Alberto, né? Mas eu vejo ainda dificuldade ali nesse meio do Corinthians, claro, falta Garra, falta Memphis, mas com muita dificuldade ali, tudo bem? Tudo bem, William, um abraço a você, Calçade, Jean, Vitor. Mais até do que o segundo tempo, quando você olha o primeiro tempo e o Ranieri é um homem de criação... É isso. Sabe, é mais do que simplesmente falta alguma coisa. Não é que tem uma falta Garro, falta Memphis, entrou ali um meio de criação, só que a dinâmica não aconteceu. Entra um cara que não necessariamente é talhado para isso. A criação não é simplesmente bota alguém ali que ele vai fazer. É como você domina a bola, é como você pensa rápido, é como você consegue girar, é como você consegue associar e ter as referências de campo. O Ranieri não tem as referências de onde ele começa jogando, né? É meio que para a direita, um pouco mais avançado, totalmente diferente do que ele está acostumado a fazer. Então você começa a perder as peças, você não repõe com gente do setor, quem está ali não tem as referências da criação e o Corinthians já vem, digamos, de um deserto criativo por ali. Então você não está exatamente buscando uma solução mais palpável ali. E aí começa a ficar com essa sensação de que você olha para o jogo do Corinthians, a gente aqui no nosso caso na televisão,
e nada acontece. O que acontece é um final de primeiro tempo ali, muito de abafa, levanta a bola, cruza, e vamos lá, e vamos tentar chegar, e não chega. E falta algo um pouco mais combinado, porque as pessoas que estão ali, os jogadores ali, não são disso. E aí no segundo tempo começa a se tornar mais delicado. O gol no final não é exatamente também por conta de um processo criativo ali do segundo tempo todo. E passa o tempo. Uma bola do Novo Horizontino talvez levasse o jogo para os pênaltis. O segundo tempo, para mim, passa mais por isso. E a não criação, a ausência de criatividade no primeiro tempo são as peças que você olha e está meio fora de lugar ali. Mas eu te pergunto, Birner, dava para ser diferente com os desfalques que ele tem? Tem algum mérito em estar tentando encontrar alguma coisa? Ele chegou outro dia, gente, é bom lembrar, hein? Quantos jogos tem o Dorival? 5 jogos? 6 jogos, talvez, no máximo, né? Só puxar de cabeça aqui. Chegou ainda outro dia, com os desfalques que tem. Dava para fazer algo diferente do que ele está fazendo? Dava para fazer um feijão com arroz ali melhor, com essas peças ausentes aí? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Eu enxergo essa escalação do Ranieri, aberto mais pela direita, como uma coisa estratégica desse período inicial do Dorival, pré-paralisação do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes. Porque ele sabe que o Carrilho pode fazer essa função melhor, só que ele precisa pensar no Campeonato Brasileiro. E ele também é capaz de entender como uma eliminação na Copa do Brasil geraria impacto negativo em todo o clube. Do elenco aos dirigentes, passando pela torcida. Então eu enxergo essa escolha dele como uma escolha de segurança contra um time inferior do Corinthians, que tinha vencido por 1-0 fora de casa. O Novo Horizontino não é um time bobo. Ele é pior que o Corinthians, mas ele não é um time bobo. É um time que poderia oferecer algum risco, e eu me pergunto qual seria o impacto de tomar um gol em Itaquera e ter que fazer um jogo propositivo que o Corinthians com Dorival ainda não sabe fazer. Ou ter que acelerar o jogo, ou intensificar muito uma marcação alta e tornar o jogo elétrico e gerar uma pressão emocional numa partida que podia ser administrada. Então, eu garanto para você que quando ele tiver todos os jogadores à disposição, ou boa parte deles, o Ranieri só vai entrar ali em situações muito específicas. Então eu enxergo esse momento do Dorival como um momento em que ele está gerenciando muito mais do que pensando em ter o futebol ideal para o time. Essa era a minha pergunta que eu vou passar para o Jean. Como é que o Jean enxerga? Se é um Dorival que está tentando preencher as lacunas... E esse gerenciamento tem a ver com o momento emocional do time e tudo mais, não é só com o jogo em si. Preenchendo as lacunas e falando, é o que eu tenho aqui, vamos tocar o barco para avançar de fase e tudo. Ou 7 jogos? 7 jogos. Ele estreou contra o Novo Horizontino. Isso. Aí teve o jogo contra o Racing, teve o jogo contra o Inter, teve o jogo contra o Santos, enfim, esse de hoje. Ou tem alguma coisa ali que você olha e fala assim, eu acho que ele está testando isso aqui para tentar usar de alguma maneira lá na frente. Tudo bem, Jean? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Cara, eu sinceramente não gosto de usar esse termo, mas eu não consigo absolver o Dorival por essa escolha, porque eu acho o seguinte, o problema não é o Ranieri estar em campo, evidentemente. O problema é o Ranieri estar em campo aonde ele estava. É isso que eu não consigo entender, porque o desconforto dele é tão evidente jogando nessa posição, mas tão evidente que tá bom, você quer ter o Maicon e o Ranieri jogando ao mesmo momento, maravilha, mas inverte. E aí eu não estou dizendo, o Maicon jogando como primeiro volante não funciona. Você não acha que ele está tentando assim um Pirlo e um Gattuso? O Michael Pirlo e o Ranieri o Gattuso. Essa comparação, hein, meu Deus. Essa sua comparação, hein? Poderia ser... Coitado, esse cara no Ancelotti agora deu uma... Porque o Pirlo tinha essa coisa, né? Ele era o primeiro volante, porque ele é o que na Itália se chama de redista, que é esse primeiro volante cuja qualidade de saída de jogo é tão espetacular. De entender tudo que está acontecendo. De entender tudo que está acontecendo. E por entender tudo que está acontecendo, ele marca também muito bem, porque essa é a verdade, o Pirlo também marcava. Não é que ele era um jogador que... E aí, ok, você traz... Então, repito, o problema não é o Maicon jogando onde ele jogou. O problema é que se você tem Maicon e Ranieri ao mesmo tempo em campo, pelo desconforto absurdo que a gente percebia do Ranieri jogando nessa posição, eu pelo menos inverteria. E acho que essa é a questão. Claro que o Carrillo do lado direito vai te oferecer mais, aí não sei se tem a ver com também poupar para o Campeonato Brasileiro e tudo mais. A gente pode especular várias coisas, mas assim, a minha questão é que
fossem os mesmos 11 jogadores em campo, acho que a escalação poderia ter sido melhor no sentido de onde cada um está. E principalmente por onde o Ranieri está. Assim, o Corinthians, ele era um deserto de ideias, como usou o termo, acho que o Pedro ou o Birner. Ele era um deserto de criatividade, de fato, antes da chegada do Garro e do Memphis. Então, não surpreende que seja novamente um deserto de criatividade sem esses dois jogadores. A questão é que, pelo menos, tenta fazer o mais lógico, o mais óbvio possível, para ver se o time consegue criar. E acho que o Ranieri jogando nessa posição está longe de ser o mais lógico. Porque aí a culpa talvez não fosse para o Dorival. Aí a culpa ia ser, mas também sem Garro e sem Memphis... Eu acho que não tem culpado nenhum, tá? E eu entendo como estratégia, Jean, porque além do jogo do Brasileiro, ele tem no meio de semana que vem um jogo muito difícil. E das 3 partidas que ele tem seguidas, contando essa que foi jogada... Essa estratégia é o quê? É isso que eu te pergunto. De não usar, por exemplo, o Carrilho ali. Não, mas tudo é o que eu estou falando. O não usar o Carrilho, eu entendo. Mas o porque desenho, não usar, podia ser diferente. O desenho tinha que ser outro. Essa é a questão. Ele muda, se ele era muda para o desenho os mesmos dentro do jogo, não usar o Carrilho tá de boa, eu entendo. Eu entendo. Tá de boa. Tá de boa a partir do momento que a justificativa vai ser não uma escolha técnica, mas uma escolha física de dizer, eu quero ter o Carrilho no final de semana no Campeonato Brasileiro. Então, eu não estou discutindo o Carrilho no banco. O que eu estou discutindo é esta escalação com, sobretudo, o Ranieri jogando onde ele jogou. Mas ele tem usado o Michael mais onde ele jogou hoje. Tudo bem, isso também não é um problema. Ou seja, é para mexer menos, eu acho. Não, para ele o Michael é o primeiro volante. Então, a ideia, o que eu acho é o seguinte... Mas se o preço para isso é colocar o Ranieri como meia, não dá, cara. Vendo defensivamente como ele tem se preocupado, porque assim, ele ocupa bem os lados, ele tem Coronado na esquerda, que é um Coronado não na função do Garro, Coronado como é um meia que atua do lado esquerdo. Então ele tem uma construção mais forte do lado esquerdo, um atacante pelo lado direito, que é o Romero. Mas ele ocupa melhor as beiradas e preenche o meio de campo. Com isso, isola o Yuri Alberto. Pois é. Imagina que de novo tirou um coelho da cartola hoje. Tirou um coelho hoje, ele tirou mesmo. Se tiver Garro e Memphis, eles têm que jogar com o Yuri Alberto. O desenho do time é aquele desenho que deu certo. Assim, quando se tentou colocar o Memphis pelo lado esquerdo, as coisas não funcionaram. Memphis com o Yuri Alberto juntos, funciona. Garro abastecendo também. Aí tira os caras da beirada. Isso é o futuro do Corinthians. Vai tirar os jogadores da beirada. Você não consegue ter os 3 e preencher aqui, porque teu meio de campo vai ter 3 jogadores. Aí isso fica num 4-3-3, porque o Garro, ele é um jogador ofensivo. Né? Até o retorno dele, se você quiser dividir o sistema num 4-3-1-2, pode fazer, não tem problema. Só que ele demora para chegar, ele se incorpora ao meio de campo. Vai ser diferente a proteção da defesa. E é natural que no lugar do Ranieri, onde jogou hoje, tem o Carrilho. Então, se o Michael é primeiro volante, Michael, Carrilho, e ele tem jogado com o Bidon. Aí sobram Ranieri e Martínez. Então, assim, esse é o Corinthians para o futuro, mas é um Corinthians que o torcedor espera ver em campo, porque é um Corinthians que funciona melhor. Hoje ele não tinha Carrilho na maior parte do tempo, não tem o Memphis nem o Garro. Então é um time mais pobre. Claro. E para compensar isso, imagina mais um atacante ao lado de Yuri. O time já tem uma pobreza na criação, é pobre. Aí você isola o Yuri Alberto, fica um negócio sem sentido. Mas aí tem o que você falou, eu tenho a vantagem. Eu tenho a vantagem e vou me proteger. E eu acho, Calçade, que... Isso torna o jogo... Sim, que torna o jogo para 40 mil pessoas que foram ver esse jogo... Chato. Sim, insuportável. Assim, eu só acho que o Dorival, conhecendo os métodos dele, como ele tem trabalhado há um bom tempo, vamos supor que ele ache que o Ranieri funcionaria melhor que o Michael como primeiro e o Michael melhor que o Ranieri jogando pela direita. Vamos supor que ele concorde com isso. Eu acho que como ele está construindo a casinha, colocando tijolinho em cima de tijolinho, ele vai mexer o menos possível naquilo que ele acha que funciona razoavelmente bem. E se há alguma coisa que tem funcionado razoavelmente bem, fica não encher a boca para falar, é o sistema de marcação do Corinthians. O Corinthians time tem problema de criação. Ele tinha essa necessidade do lado direito. De melhorar. Cara, assim, eu tô fazendo as críticas que eu acho que o Ranieri merece pela partida de hoje, mas acho que ele funcionava perfeitamente bem como primeiro volante. Eu também acho. Então, assim, a questão, para mim... Onde ele estava hoje, não ele.
Então, é isso. Na característica dele. O posicionamento, é isso que a gente está discutindo. A questão é onde ele estava. E ficou muito claro. E o desconforto dele é muito, muito claro. Assim, é tão gritante que eu acho que é daquelas coisas que tudo bem. A gente já... Acho que todas as possibilidades de explicações que o Dorival pode dar, me surpreenderia se algo fugisse do que já foi dito aqui na mesa. Mas, dado o desconforto dele jogando nessa posição, eu acho que valeria a pena abrir mão, quer dizer, mudar esse tijolinho por 2, 3 jogos e colocar o Ranieri de volta, onde ele já rendeu muito bem também, e que fosse o Maicon um pouco mais adiantado, porque eu acho que ele tem mais qualidade para fazer esse tipo de jogo. Pode ser sim. Agora, a gente falando do Ranieri, né? Participação dele um pouquinho ali mais à frente, e dessa forma como o Yuri está isolado, nesse momento de dificuldade do Corinthians, né, já com o Dorival Júnior, cara, o Yuri, ele tá, não sei se salvar é a palavra certa, mas olha, não sei se é exagero, mas tá salvando, porque, vamos combinar, a gente lembra de quando não existia o Memphis no Corinthians. E o Garro criava muitas oportunidades para o Yuri. O Garro podia ter trocentas assistências a mais no histórico do Corinthians se o Yuri fizesse os gols que ele recebia do Garro. Aí chegou o Memphis, todo mundo falou, pronto, a dupla perfeita, era o que precisava para o Yuri, o Memphis. Só que neste momento, sem Memphis e sem Garro, quem está se virando, quem está fazendo os gols, foi assim contra o Santos, um gol que valeu, o outro que não valeu, foi hoje de novo. Acho que vale destacar o que o Yuri Alberto tem feito, né? O ano do Yuri Alberto é muito bom. Puxar um pouquinho para trás. Vai lá. O problema nunca foi exatamente ou quase nunca foi, que a bola chegava muito e o Yuri não sabia o que fazer com ela. Ora era porque o Yuri estava longe da área, ora era porque estava pedindo algo que ele não sabe fazer. Ou só de costas. Ora era, isso que eu ia te falar, ora que estavam querendo que o Yuri fizesse um papel que não é dele, escorando o chutão de um time que não tinha meio de campo. Agora, quando a coisa começou a chegar melhor, seja para o Yuri fazer facão, seja por ele estar dentro da área, seja por ele correr nas costas de defesa de um lado, fazer diagonal do outro, e isso ele vinha fazendo. E agora tem uma questão também de confiança. O Yuri vem de um momento de confiança de quando ele tinha companheiros que o serviam. Então, ainda tem um rescaldo de confiança mesmo sem o passe do Memphis, mesmo sem o passe do Garro. Então, o pouco que chega, o Yuri hoje está mais preparado, a arena não está o tempo inteiro pegando no pé dele. Ele é outro jogador, o peito está mais estufado quando ele entra em campo, e isso é natural. E isso serve de reflexão lá para trás, quando achavam que o Yuri era o pior jogador do mundo. Queriam levantar a CPI, porque se pagou, se não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que dá para explicar lá atrás. O Yuri é esse jogador. Com confiança, o pouco que chegar ele vai tentar fazer. Quando não chegar, ele vai tentar fazer a bola chegar. Agora, um time que era um nada, e era mais um nada do que hoje a criação do Ranieri. Ele ficava quase que no círculo central, pegando bola de costa e reclamava. As pessoas reclamavam que ele não girava para entrar um contra um. Acho até que teve... Eu concordo muito com a tua avaliação a respeito do... confiança tudo para essa posição também. Porque eu acho até que teve um pequeno período no Corinthians que sim... Porque primeiro que teve aquele período em que a bola não chegava mesmo. E aí ele não fazia gol. E aí foi somando. 10 jogos sem gol, 11 jogos sem gol e tal. E foi somando e a pressão foi aumentando. E aí eu acho que teve um momento em que ele perdeu muitos gols feitos. Né? E a gente até falou, cara... Quando o Garro acionava muito, foi aquele período. E a gente falou, cara, esse não é o Yuri. O Yuri é bom jogador, não é possível. Realmente tá pesando... Ali pra mim tem coisa de confiança. De cabeça exatamente. Ele fala. Então teve esse momento em que ele, de fato, desperdiçou oportunidades que não condiziam com a qualidade que ele tem. E agora a gente volta para aquele começo de trajetória dele em que ele não recebia bolas ou que recebia muito poucas e está fazendo isso. Quer dizer, chega duas e ele consegue fazer os gols com a qualidade que acho que sempre foi conhecida. Né? Tem algo assim importante para a trajetória do Corinthians. Né? O Corinthians não toma gol há 3 partidas. Sim. Isso é um fato considerável. Né? O Corinthians tomou 4 do Flamengo. Depois o Dorival estreou contra o Novo Horizontino e jogou 7 partidas. Isso em 22 dias. Essa média de um jogo a cada 3 dias. Então também exigir muita coisa. São 5 gols sofridos em 7 jogos. 7 jogos, 5. Isso. 4 jogos sem sofrer gols dos 7. E o Dorival, então, ele tem, sim, não tem tempo, como ninguém tem, mas é um treinador, todos os novos que chegam são contratados para mudar. E você tem que mudar só conversando, não é estabelecendo novos padrões dentro de campo. E com o time que ele entrou hoje, ele poderia ter escalado de uma forma diferente. O time inicial,
ele poderia ter Romero ao lado do Yuri, com o Coronado centralizado jogando a partir do meio de campo e o trio no meio de campo. Mas você está falando de como um 4-3-1-2, é isso? Só e não vai dar as beiradas no jogo desse para o adversário. Só que ele não tem, no lado direito, ele tem Félix Torres e o Ranieri. Então o lado direito é mortíssimo, porque você não vai subir, não vai atacar tal. Mas mesmo assim eram 3, hein? Você imagina, eu tenho na minha linha de 4, 3 são zagueiros. Porque o Félix Torres com a bola não aparece, ele não passa no meio de campo. Eu tenho mais jogadores no meio de campo, 3 jogadores. Eu tenho 6, mais o goleiro 7. Cara, só falta o Romero Roberto na área. Seu problema ao lado de campo, o Romero fecha pra caramba. O Romero é um cara que pode se discutir várias coisas do Romero, mas em ambos os lados. Se tem algo que não dá pra discutir é a aplicação dele e essa... Eu tô tentando me colocar aqui no lugar do técnico, do que ele pensou. Obviamente ele vai falar uma entrevista e não sei se vai falar tudo o que pensou, mas quando você pensa o outro lado de ter jogado na direita com um time desprovido de capacidade criativa, ficou bem seguro, né? Então isso é a análise da mídia aí sobre a vitória do Corinthians. Cara, futebol bem pobre, né? Bem fraquinho, mas defensivamente um pouco mais seguro do que a gente vinha vendo, né? Claro, cheio de volante também, o Dorival ali enchendo de volante, mas realmente a gente não tá tomando tantos gols como antes. O cara falou, será que é somente um teste do Dorival? Dá uma segurada assim pra esperar a data FIFA e o Super Mundial pra realmente ele colocar a parte ofensiva em prática, porque normalmente quando um técnico chega num clube, a primeira coisa que ele faz é arrumar a parte defensiva, né? Arrumar a casinha e depois arrumando meio campo e por último ataque. Então, claro, a gente vai esperar aí a volta do Galo, do Memphis Depay, que eu nem sei se volta nesse final de semana agora aí. O Memphis Depay eu acho que até que volta, mas o Galo muito pouco provável, então vamos esperar realmente pra ver o que o Dorival vai fazer. Mano, eu acho que o Dorival vai realmente começar a ser cobrado. Claro, ele tá 3 semanas no Corinthians aí, ele vai começar realmente a ser cobrado quando voltar do Super Mundial, já vai ter um tempo de treinamento, aí realmente vai ter que ter a cara dele. Mano, no Flamengo ele jogou no 4-4-2 ali, cara. Ele não tem essas 4-4-2, não sei agora também, né? Mas depois do Mundial, com o Yuri e o Memphis ali, o Garro Armanda, ele jogou na formação que ele jogou ano passado lá, que deu certo, aquelas 9 vitórias consecutivas. Ele jogava assim no Flamengo, então eu creio que ele consegue implementar isso aqui. Claro que lá a qualidade defensiva dos caras é muito superior ao que a gente tem aqui, né? Então pode ser que o Dorival tenha um pouco de receio em colocar esse 4-4-2 por enquanto aqui no Corinthians, enquanto não tiver contratações. Eu creio que no meio do ano aí possa vir contratações para a parte defensiva. Vamos ver o que o Fabinho Soldado vai fazer, porque a gente precisa de mais de zagueiros ali. Essa zaga não dá, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres, não passa muita confiança e eles também não estão muito confiantes, né? E o Félix Torres até que jogou bem de lateral direito, mais uma vez ali. Gostei dele jogando de lateral direito. Claro, não atacou tanto, não chegou tanto à frente ali, mas não fez merda, né? Jogou certinho. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Informações todos os dias aqui pra Fiel Torcida. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.